começou. Então, não sei se você sabe a história, mas o Castan começou na casa dele. Sim. E o Castan saiu daqui, né? O Castan era membro aqui da nossa igreja, mudou para a Itália, me ligou, falou: Creus, eu não estou conseguindo encontrar uma igreja aqui. Eu falei assim: cara, você tem a condição financeira, você tem uma casa grande, começa na tua casa uma igreja. Aí ele falou: eu não sei fazer isso. Eu falei: eu tenho um amigo aí que sabe. Liguei para o Nicodemos, que é meu amigo de infância, crescemos junto na PIB de Ribeirão. E aí o Nicodemos falou: eu estou com um missionário aqui na minha frente, que foi o Rodrigo Zuliani, que começou o trabalho lá. Sim. E você depois seguiu em frente. Então ali Exato. é um pouquinho da nossa igreja aqui, lá na Itália também. E o Luiz está aqui no Brasil atualmente de férias, ano sabático e de um tempo de ministração como missionário residente lá na Palavra da Vida, né? Exato. Então é um dos missionários que está dando aula sobre missiologia lá, e os alunos têm falado muito bem. Disseram que para mim que foi uma das melhores pregações da conferência missionária. Então, comentário dos alunos aí, né? Deus. Então, muito bom ter você. Ele é casado, a Sara, a filhinha, eu não lembro. Ana Lídia. A Ana Lídia tem uma filhinha, só que a Sara fez cirurgia do siso. Então está em casa de repouso, parecendo fofão, né? Rosto inchado, mas um dia, se Deus quiser, Deus vai nos dar a oportunidade de eles voltarem a família toda aqui. Certamente. E a gente ter outra chance de conhecê-la. Bom, vamos orar e já vou passar para ele. Papai, muito obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado mesmo. Obrigado por essa conferência. Obrigado por como tem sido dirigido pelo Senhor cada palavra, como o Senhor tem trazido homens de Deus assim que têm sido muito precisos, muito pontuais nas suas falas e tem nos edificado muito. Eu me sinto muito edificado e te louvo, Senhor, por mais essa oportunidade. Agradeço a Deus pela vida do Luiz, por tê-lo aqui conosco nessa manhã. E eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor o use, que o Senhor o abençoe, que o Senhor conduza a fala dele e que nós possamos sair daqui dizendo que ouvimos o Deus Todo-Poderoso, que Deus falou conosco e transformou, mudou, tocou as nossas vidas. É o que eu peço e oro no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Luiz, Amém. vou falar para você o que eu falo para todo pastor que vem aqui. Eu ouvi. Todo mundo que vem aqui eu falo a mesma coisa. A partir de agora, essa é a sua igreja. Quando chegar lá no céu, você que vai responder para Jesus a sua responsabilidade por esse rebanho. Ok, vamos lá. Incentivo bom, né? Bom dia, pessoal. Gente, é um prazer enorme estar com vocês. Sim, vou tirar agora. Já tinha ouvido falar dessa igreja, né? Pelo contato com a família do Castan, a Bruna, e também os pais dela. Então, eu tinha ouvido bastante falar dessa igreja. E também pelo Creuze, né? Pela nossa caminhada por esse tempo que a gente teve e se conheceu, né? Então, acompanhava à distância. Esse mês de julho, eu acompanhei vocês integralmente, né? Na primeira semana, o Creuze me mandou, inclusive, o link do primeiro dia de conferência com o Gilson, e eu aí, então, acompanhei o mês inteiro. Então, foi edificante para a minha vida e para a vida da minha família também. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Trago um abraço da minha família, da Sara, da Ana Lídia. Infelizmente, de fato, nós tentamos até ontem à noite, a presença dela, ela falou, se eu estiver bem, se não estiver inchado, né? Sabe que é aquela coisa da estética, mais do que a dor, né? Conta mais nessas horas, né? Então ela falou, olha, se tiver com dor, não tem problema que eu tomo um dipirona, sei lá, alguma coisa, e vou para estar com você. Mas, se eu tiver meio fofão, eu não vou. E, de fato, ela não quis sair de casa, está bem inchado. Mas ela manda um grande abraço para todos vocês e minha filha Ana Lídia também. Queria ter vindo com a minha filha, de 8 anos, mas ela está ali fazendo o papel de auxiliar, né? A Sara hoje, a filha cuidando da mãe, vai ser uma experiência bem bacana hoje em casa ali. Então, Creuze já contou um pouquinho da minha história. Antes de ir para a Itália, eu fui pastor em Bragança Paulista por 10 anos. Eu sou, na verdade, natural de Santos, sou do litoral, sou caiçara, mas depois que vim estudar, logo depois, no meu 5º ano, eu já fui direto para Bragança Paulista, e ali trabalhei por 10 anos como pastor auxiliar, e depois, então, que fui para a Itália, então, a ideia era começar um trabalho. E chegando lá, toda aquela história que vocês já conhecem, o Rodrigo voltando para o Brasil, tendo o grupo lá, então ele nos chamou para dar continuidade àquele grupo lá e transformar
num processo de plantação de igreja, né? Então, foi isso que nós fizemos ali. E a pandemia, várias situações nos obrigaram, nos forçaram literalmente a retornar ao Brasil esse ano. Não era o nosso projeto o ano passado, mas por várias razões, a alta do euro, a condição, também o cansaço extremo depois de 6 anos ali na Itália, o aprendizado da língua, a cultura, tantas outras situações, e eu me envolvi com tantas outras treinamento de obreiros, conferências ali, me envolvi com a rede do City to City, do Tim Keller, então foi bem exaustivo para mim. Então, decidimos esse ano fazer, de fato, uma pausa, então, de janeiro a dezembro, e nosso compromisso ali, então, com a Palavra da Vida, até o final desse ano. Orem por nós, que nós agora, nesse segundo semestre, primeiro semestre foi de cuidar da família, cuidar da saúde, descanso, e também, ao mesmo tempo, trabalhando ali, mas agora o segundo semestre será dedicado a oração, continuar orando, e muitas conversas e entendendo de Deus o nosso futuro, retornar, o que fazer, como fazer. Se também ficar no Brasil, não temos nenhum problema com isso, amamos o Brasil, e aqui tem muito trabalho a ser feito também. Todo lugar tem espaço para servir ao Senhor, aquele que está disposto de todo o coração. Então, ore por nós nesse sentido. Temos o coração no Senhor, não temos o coração ligado com raízes geográficas. O nosso coração é do céu, a nossa raiz, a nossa cidade é celeste. Então, nós somos peregrinos nesse mundo e queremos, enquanto aqui, continuar servindo a Ele. Se Deus nos quer aqui, na nossa igreja em Bragança, ou continuar na Palavra da Vida, ou levar para outro lugar, voltar para a Itália, estamos de coração aberto, mas queremos apenas entender aquela oração de Moisés: Senhor, não permita que a gente dê nenhum passo sem a certeza da Tua presença conosco. Então, é isso que nós queremos. Vamos lá, conferência sobre família. E hoje, um tema, amanhã, à noite, nós falaremos um pouco mais sobre, principalmente o tema, que eu amei o tema, né? Entre perdas e danos, esperança, ou o contrário, né? Esperança entre perdas e danos. Enfim, a ordem não altera, né? Mas dá uma ênfase diferente. Amei o tema e tenho o privilégio, obrigado, Creus, a igreja, por me permitirem participar dessa conferência e finalizar trazendo, de fato, a esperança. Mas antes de levar a esperança, eu quero trazer mais alguns problemas, para a gente tentar buscar a solução em Cristo e na sua palavra. Por isso, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em 1 Samuel, no capítulo 25. Eu quero falar hoje de um casal, de uma família, Abigail e Nabal e Abigail. Abigail, que foi esposa também do grande rei Davi. A gente vai ver como foi essa história e como foi que chegou até lá, até Davi. Mas antes, no meio do caminho, tinha esse camarada chamado Nabal. Deixa eu ligar aqui, vamos ver se funciona. Tem que ligar, né? Ok, agora sim. Está ligado? Aí, funcionou agora. Então, 1 Samuel 25, temos esses dois personagens. Antes da gente entrar na leitura desse capítulo, leremos o capítulo inteiro. Alguns dizem que se a leitura é comprida, o sermão é curto e vice-versa, né? Então, a gente vai ler todo esse capítulo e queremos trazer alguns pontos aqui, até para o nosso bate-papo. Aliás, quero parabenizar vocês aí, Creus, pela essa dinâmica que eu tenho visto aí acompanhado pelo menos esse mês. Não sei se é sempre assim, essas dinâmicas de bate-papo, de perguntas e respostas, mas eu achei isso fantástico, que dá uma interatividade e uma cara nova, né, para aquilo que a gente gosta de fazer, que é estudar a palavra de Deus. Então, muito legal. Então, antes da gente ler, deixa eu explicar para vocês em duas frases, em duas palavras, o que é o livro de Samuel. O livro de Samuel não foi escrito em 2 livros, né? Era um livro só, mas no período decorrente da história ele foi dividido até para facilitar o entendimento e tantas outras coisas. Mas, enfim, o livro de Samuel tem 2 características interessantes. A primeira delas é a justa posição de personagens. Então, você está tendo uma história de 2 personagens e daqui a pouco você vê outro personagem sendo inserido no meio da história para trazer uma ideia daquilo que Samuel gostaria de trazer e os princípios e valores, os ensinamentos que ele queria trazer. Então, você vai ver muito sempre essa justa posição de personagens. E uma outra condição que há nesse livro é a comparação, o contraste. Melhor talvez vocês avançarem aí, que eu não estou conseguindo. Mas é o contraste de personagens.
sempre você vai ver essa justaposição de personagens e você vai ver um contraste entre eles. Talvez fidelidade, infidelidade, o amor leal e o não amor leal, a lealdade e a deslealdade. Você vai ver contraste entre personagens, Davi e Saul, e assim por diante. E aqui, não menos, de fato, ou é pilha, bateria, alguma coisa que não funciona. Mas você vai ver, então, na história desses dois personagens, também essa comparação muito interessante, inclusive no nome desses dois personagens, só para começar. Então vamos ler o texto aí. 1 Samuel, no capítulo 25. Acompanha comigo a leitura. Eu estou lendo na versão da NVI. Isso aí, tem a justa posição de personagens e a comparação, o contraste entre eles. Vamos lá. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal. E o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem a minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo o que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e o seu filho Davi, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Nabal respondeu então ao servo de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm, não se sabe nem de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora leve em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro, cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. E disse aos seus servos: vocês vão na frente, e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue,
e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino, pertencente a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. E ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou a mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se o rosto em terra e disse: aqui está sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As 2 foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. Aqui está essa história, essa narrativa, uma narrativa interessante. Não vou entrar nos detalhes aqui dessa quantidade de casamentos. Davi, que tinha já esposa, depois escolhe mais outra, aí o seu sogro dá aquela que era esposa para outro. Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque existem muitas peculiaridades para serem faladas sobre esses assuntos, e eu creio que muitos deles foram ditas já durante a conferência aqui. Mas eu quero tratar, de fato, deste casal. E antes de mais nada, eu gostaria de dizer 2 coisas. Primeiro, a ideia aqui não é exaltar necessariamente todas as esposas e as mulheres e dizer: olha, vocês são como Abigail. E o meu desejo também não é dizer para todos os homens aqui: olha, nós somos como Nabal. Até porque, sim, temos muito de Nabal na nossa caminhada, e também creio que não há muitas mulheres que possam dizer: olha, ou quem sabe todas as mulheres aqui possam dizer: olha, eu sou como Abigail. Mas sim dar um modelo daquilo que as mulheres podem ser e devem ser, com um bom discernimento, e também mostrar aos homens aquilo que nós não devemos ser. E, mas eu não sou casado, sou solteiro. Talvez aqui seja uma boa ideia, uma boa dica daquilo que você, então, deveria ter como critério. Você, rapaz, na escolha de uma pretendente, de uma moça para se casar, e você, moça, aquilo que você deveria ser, e também notar no rapaz como seu pretendente. Então, essa apenas um briefing antes da gente começar. Como eu falei, tem esse paralelo, este contraste entre os dois. O primeiro contraste interessante é o próprio nome dos dois. O versículo 2 e 3 vai dizer assim: certo homem de Maom que tinha bens na cidade de Carmelo era muito rico. E depois vai dizer: seu nome era Nabal. Aliás, essa palavra Nabal exatamente significa, no hebraico antigo, tolo, insensato. Se você estiver lendo Provérbios algumas vezes,
e na leitura de Provérbios você ouvir essa palavra insensato, ler essa palavra insensato, na maioria das vezes que você vai ler, a palavra ali no original, no hebraico antigo, é Nabal. Então, Nabal, o nome desse homem significa insensato, o tolo, o tolo. Mas o contrário, nessa comparação de nomes, você tem Abigail. Abigail, o significado do seu nome é seu pai é feliz. O seu pai é muito feliz. Mas que contraste. Um é tolo e o outro, seu pai, é feliz. Aliás, nas narrativas, sempre que você encontra na literatura poética, por exemplo, nos Salmos ou nos Provérbios, alguma sustentação, alguma base para aquilo que você lê na narrativa, principalmente no Antigo Testamento, você pode, então, pregar aquela verdade porque crava. Como é que a gente pode perceber isso? Por exemplo, nós temos ali, o filho do tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Então, qual é o contraste que há entre Nabal e Abigail? Nabal insensato, Abigail, o pai é feliz. Por que o pai é feliz? Porque ela é uma sábia. O contrário de insensato. Como diz o provérbio, o filho tolo dá tristeza, mas o sábio dá alegria ao pai. O filho sábio dá alegria ao seu pai. O filho tolo dá tristeza à sua mãe. O filho Nabal dá tristeza, mas a filha sábia dá alegria ao seu pai. É por isso que o nome dela significa isso. Porque ela possui essa qualidade, aquilo que a gente chamaria talvez de bom discernimento. É uma característica interessante. É uma característica interessantíssima. Hoje nós vamos trabalhar aqui um pouco, no nosso bate-papo, um pouco dessa nossa comunicação. E quanto falta de bom discernimento nos diálogos entre nós, dentro da nossa casa e da família. Quanto falta? Quanto temos de Nabal nos nossos diálogos? Eu fico olhando para trás, sou casado há 16 anos. Eu fico olhando para trás e eu tenho vergonha. Antes de sair de casa, e ontem à noite eu tive que conversar com a Sara. Falei, gatinha, amanhã eu vou falar sobre isso. Como eu posso falar sobre isso? Porque eu tenho vergonha. Porque em alguns momentos eu fui tanto Nabal. E foi interessante no nosso diálogo, ela falou, não, mas eu também, eu não estou dizendo aqui que eu sou Abigail, eu também tive um pouco de Nabal na minha postura, no meu trato contigo. Então foi interessante a gente observar no nosso relacionamento, e eu creio que entre nós podemos observar isso, o quanto nós temos de Nabal e o quanto nos falta de Abigail, esse bom discernimento. Vocês viram a história, como ela intervém, e como essa boa sabedoria, esse bom discernimento, aciona coisas boas para a família. E a gente vai ver algumas características aqui de maneira rápida. É interessante que o contraste não fala só sobre do caráter, mas fala até daquilo que vem de dentro exala para o lado de fora. Porque vai dizer que Abigail era bonita, de bom caráter, tinha uma qualidade exterior, inteligente e bonita. E é interessante que o de Nabal ele é mau e rude. Sabe aquele brucutuzão? Aquele camarada que não sabe conversar. E às vezes acontece que a esposa quer conversar, mas o marido não sabe conversar, ele não tem paciência de sentar, ele não tem a paciência de entender que o universo feminino é diferente, a maneira de interagir, a maneira de olhar para as situações são diferentes. Isso é maravilhoso porque há uma complexidade aqui, há aquilo que se completa no relacionamento, mas nós temos a tendência de pensar sempre que eu tenho razão e ela tem que me ouvir. Eu sou o brucutuzão, eu vou falar, e eu tenho a força, eu tenho a palavra mais forte, e eu vou vencer. Vou dizer para vocês aqui, confessar alguns pecados. Muitas vezes, eu venci no argumento, com a Sara, minha esposa. Muitas vezes, não foi poucas não, e não falo isso com orgulho. Muitas vezes eu venci no argumento. Mas sabe o que eu perdi? O relacionamento. Muitas vezes eu venci na discussão. E na minha tolice, no meu estado de Nabal, no meu orgulho, eu disse, venci, tá vendo? Eu tenho razão. E obrigava, inclusive, ela a dizer, confessa, tenho ou não tenho razão? E ela baixava a cabeça com toda a tristeza, olhando para mim e falando, sim, você tem razão. E quando ela dizia essa frase, eu podia agora erguer um troféu, né? Tá vendo? Eu venci. Mas eu tinha percebido, porque eu tinha vencido,
às custas do relacionamento, da humilhação da minha esposa? Nabal. Será que vale a pena eu vencer todas as discussões e detonar, destruir o meu relacionamento? E eu não digo isso apenas agora marido e esposa. Quantas vezes eu já tenho feito isso com a minha filha, de 8 anos? Nabal. Eu já fui repreendido pela minha filha com 4 anos de idade. E eu fui sendo Nabal com ela, fazendo ela entender que a atitude dela tinha sido equivocada, errada, pecaminosa e tudo mais. Fiz ela pedir perdão, oramos e tal. E ela, papai, eu posso dizer uma coisa? Eu falei, claro, já ainda, naquele estado nervoso ainda. Ela falou assim, olha, você tem toda a razão. Você só não precisava ter gritado comigo. Nabal. Aí eu tive que sentar com a minha filha, vem cá, filha. Pedi perdão para ela. Falei, olha, agora eu me senti muito mal, mas eu agradeço a Deus, porque Deus colocou você na nossa família, não para que a gente só dê para você, como se a transmissão aqui de conhecimento, de ensino e de aprendizado é da parte minha, dela para comigo. Não. O inverso também. E naquele momento eu tive que me render à graça de Deus manifesta na vida da minha filha de 4 anos e dizer, obrigado, Senhor. E obrigado, filha, por você ter sido Abigail na minha vida. Nesse modelo de bom discernimento de sabedoria. Quanto temos de Abigail. Mas vamos à frente. Essa mulher tem bom discernimento, mas ela tem outras características. Ela é acessível. É interessante que aqueles homens enviados por Davi vão lá, olha, nós cuidamos dos seus servos, então, nós agora estamos precisando um pouco de água, de comida. Hoje a gente já diz, que antigamente se dizia que água não se nega a ninguém. Hoje se diz que não se nega nem água e nem a senha do Wi-Fi. Isso deve se dar a todo mundo. Então, eles estavam pedindo, olha, estamos voltando de um período difícil, vocês estão nesse período de festa aqui, a festa do Tosquiá, vocês estão esbanjando. Puxa, dê para nós algumas coisinhas aqui. Aí Davi, ou Nabal, sendo Nabal, eu não vou dar nada para ninguém, nem conheço esse camarada, eu estou nem aí, ele que vai buscar comida em outro canto. Davi fica furioso, fala, nós cuidamos bem deles, é o seguinte, então já que eles não querem, vamos lá acabar com eles. A Abigail fica sabendo disso e intervém. Mas como é que ela fica sabendo disso? Os servos, quando ficaram sabendo que Davi estava vindo com 400 homens, não vão para Nabal, dizendo, Nabal, olha, aquilo que você mandou fazer deu ruim, deu errado, porque eles estão vindo agora aqui acabar com a gente. Não, vão até Abigail, porque ela é acessível. O bom discernimento deixa a gente acessível para um diálogo. Quantas vezes a gente perde de ter um bom diálogo, ter boas decisões e boas coisas no relacionamento familiar, porque a gente se torna inacessível. A gente coloca aquele muro, aquela parede diante de nós, falando, não, aqui não. Eu estou certo, eu sou dono da razão e ninguém aqui vem. A gente se coloca naquele castelo inacessível para todos e a gente perde. Abigail era acessível. Aqueles homens disseram, olha, o que a gente pode fazer? Abigail, olha, o teu marido, é interessante que eles falam, o teu marido, ele é tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Você já teve diálogo com alguém difícil de diálogo? Ou melhor, você tentou ter diálogo com alguém difícil? Que é dificílimo estabelecer um diálogo. Parece que não completa. Não tem, sabe aquela coisa do ping-pong, onde vai e volta, você tem aquele diálogo, onde a pessoa fala e é respeitada e vice-versa. Você já conversou com alguém difícil? Um Nabal? Os servos falam, aquele homem é mau. A gente trabalha para ele, mas olha, é difícil. A senhora é diferente. A senhora é acessível. É impressionante as comparações que há no texto. Um é acessível, o outro não. Um tem bom discernimento. E ela falou, a senhora é Abigail, a senhora tem bom discernimento para olhar a situação. A senhora vai saber o que fazer. Quantas vezes a gente perde na família, no contexto familiar, a possibilidade de construir e até mesmo de resolver situações porque a gente se torna inacessível. Cada dia que passa, eu aprendo mais com a minha filha. Eu fiz 5 anos de seminário, depois mestrado e tal, mas olha, eu acho que eu estou fazendo PhD com a minha filha. É impressionante. É impressionante.
como eu achei um dia que tinha condições, primeiro de casar e depois de ter filhos. E cada dia que passa eu vejo que isso é pura graça. Porque eu sou um completo Nabal. E às vezes eu vou lá no trato com a minha filha, no diálogo, e às vezes eu me torno inacessível. Aí vem a minha esposa e fala, gatinho, a Ana Lídia queria te falar uma coisa. Não, mas eu já entendi. Eu já entendi onde ela queria chegar. E eu já tinha dado um corte, né? Eu falei, não, você entendeu completamente errado. Só que a maneira da minha filha raciocinar com 8 anos, de chegar ao ponto que ela queria, é diferente do meu. Quando eu vi ela, as primeiras frases, eu já cortei. Me tornei inacessível. É assim que a gente age muitas vezes. Mas vamos mais adiante. A gente pode falar muita coisa, viu, gente? Mas eu sei que a ideia aqui é ser uma coisa muito rápida. Olha o que diz o Provérbios. Quando são muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É sensato. Não é um Nabal. E quantas vezes eu deixei de aproveitar e deixei de construir um ambiente. Sabe aquele, não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu várias vezes, infelizmente. Aquele dia que você programa um dia bem legal em família, sabe, um dia especial. Mas quando algo foge daquilo que você planejou, não saiu conforme o planejado, com uma palavra, com uma frase, estraga o dia. E eu tive que muitas vezes dizer assim, gatinha, não foi isso. Eu não tinha planejado isso, eu tinha planejado um dia tão gostoso, mas eu estraguei. E ela fala, mas você estragou. E a gente tem usado muito essa expressão de Nabal e Abigail para nos ensinarmos mutuamente. E ela falou, mas você permitiu que o Nabal dominasse o teu coração mais uma vez. É verdade, é verdade. O que diz mais? Mais 2 coisinhas. Abigail age em favor do que é correto. Olha aqui o que diz o texto ali. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 200 vasilhas de couro, cheias de vinho, 5 ovelhas, preparadas, 5 medidas de grãos, torrados, 100 bolos de uvas, montou no jumento e falou, vamos lá, vamos resolver essa situação. É muito interessante a maneira que ela chega para Davi. Ela diz assim, olha, Davi, o erro foi meu, me perdoa. Eu fico olhando para essa cena, a primeira vez que a gente lê, e se a gente não prestar atenção, a gente fica indignado. Não, mas não foi culpa dela, foi culpa de Nabal. Mas ela, naquela posição de mulher idônea, de esposa auxiliadora, ela diz, a culpa foi minha, porque eu não auxiliei, eu não estive presente naquele momento, eu não vi o servo saindo. Eu não auxiliei meu marido da maneira que eu deveria ter auxiliado. É impressionante o discernimento que essa mulher tem. E que, como eu disse no início, eu não estou falando só das mulheres, mas que nos falta também. É impressionante dizer, olha, o erro foi meu, me desculpe, eu não vi os servos, eu não fui uma auxiliadora idônea, mas eu vim aqui para resolver, corrigir o meu erro. É alguém que tem um senso correto. Eu estou aqui para reparar o meu erro. Eu quero ajudar o meu marido a fazer o que é certo. Eu estou colaborando para o acerto do meu marido e a segurança e o bem-estar da nossa família. É interessante. Abigail também que reconhece que o seu marido é Nabal. Não é só, não, tudo bem, não, olha, o erro foi meu. Ela falou, não, ela vê o que é correto. Não, eu reconheço que o meu marido é insensato. Aliás, esse é o nome dele, insensato. Ele não tem discernimento. É alguém que está vendo aquilo que é correto. E uma vez eu aprendi, o Creuso vai lembrar muito bem disso, que aquilo que é certo será sempre certo, mesmo que ninguém faça. E aquilo que é errado será sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Mesmo que o padrão da discussão, do diálogo, da comunicação, desse modismo que se tem hoje, e de se tapar o sol com a peneira, de se esconder, de se justificar. Não, ele é assim mesmo. Não, eu ouvi bastante, depois eu fui para a Itália. Não, esse é o sangue italiano. Eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue espanhol, eu tenho sangue de não sei o quê. Não existe sangue que seja maior do que o sangue de Cristo. Mas a gente se esconde atrás dessas justificativas. Essa mulher está aqui pensando, não, eu errei e o meu marido errou.
Eu errei por não fazer aquilo que eu deveria ter feito como esposa. E o meu marido errou porque ele é um insensato. E eu estou aqui para reparar o erro. Não está aqui tentando justificar. Não, meu filho é assim mesmo, sabe? Sabe, quando eu já tive a oportunidade, muitas vezes, eu fui pastor de adolescentes e jovens por um período do ministério em Bragança, e eu tive muitas vezes que conversar com pais. E muitas vezes, hoje, nessa psicologia moderna, não se pode tocar no filho, porque o filho é um troféu. Não se pode falar do erro do filho. Não, 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 fala de tudo, menos do meu filho. Meu filho é um anjo. Então, não há essa justificativa. Não, eu sei que o meu filho errou. Eu sei que o meu marido errou. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu errei. Pronto. E vamos caminhar nessa direção, entendendo aquilo que é correto. Isso facilita tanto na comunicação, quando a gente assume, não, eu errei, eu falhei. Meu marido errou, ele falhou. Meu filho errou, minha filha errou. Nós falhamos como família. Não existe família perfeita. Aliás, eu achei fantástico no primeiro encontro aqui, no painel, quando o Creuso começou a falar sobre famílias disfuncionais, ele começou a falar sobre as famílias no Antigo Testamento. Eu falei, uau, de fato, as Escrituras não escondem isso. As nossas famílias são disfuncionais. Não existe nenhuma família perfeita. A única perfeição que existe na família é o projeto de Deus, que é de uma família perfeita, mas não existe essa família, porque em todos os projetos de Deus nós falhamos porque há pecado em nós. Qual o problema de nós não assumirmos, então, isso? Por exemplo, sabe a dificuldade que a gente tem, uma das dificuldades no relacionamento? Ouvir críticas. Por que a gente ouve mal a crítica? Por que a gente fica mal? Por que a gente se decepciona? Por que a gente fica cabisbaixo? Por que o nosso humor muda quando a gente ouve uma crítica? Sabe por quê? Porque em algum momento nós assumimos o papel que nós somos perfeitos. E se alguém critica, a gente fica mal. Mas porque se a gente assumisse desde o início que eu sou imperfeito e que tudo que provém de mim vai ter imperfeição, então se alguém falar que eu errei em alguma coisa, não foi perfeito, eu falei, sim, é isso mesmo. É isso quem eu sou. Mas a gente fica mal demais com uma crítica. Por quê? Porque a gente ainda assume esse papel. E por último, antes disso, vamos ver aqui o Salmo, lá. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, bom discernimento. Aquilo que nos falta tanto em família. Ele será louvado para sempre. Por último, as marcas de uma sensatez num diálogo, numa família e no caráter, nos papéis da família, colhe também bons frutos. É interessante que essa mulher, quando faz o que faz, Davi então a ouve, acontece tantas coisas interessantes. Primeiro, Davi diz no verso 33, seja abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as suas próprias mãos. É o rei de Israel, é Davi, falando, olha, muito obrigado por você ser quem você é. Obrigado por exprimir esse caráter que você apenas apresentou. Porque assim eu posso, então, continuar desenvolvendo aquilo que Deus me chamou. Porque ela, inclusive, diz, você um dia estará naquela posição e isso não será lançado contra você. Abigail ouve dos lábios de Davi, muito bem, Abigail, você é uma mulher de bom senso. Aliás, essa é uma das qualidades que a gente pouco, talvez, cultiva, né? Bom senso. Talvez se nós pudéssemos dizer qual é uma característica da sua esposa, qual é a característica do seu marido, será que bom senso seria uma daquelas 3 maiores, das top 3 que a gente escolheria para definir o marido e a esposa? Ou, quem sabe, os nossos filhos? Bom senso. É interessante o que essa mulher ouviu e os frutos que ela colhe. Segunda coisa, a salvação dos seus descendentes, machos e servos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, que evitou que ele fizesse mal, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Ela protegeu a sua família, protegeu os seus servos. O bom senso. O bom senso na família protege. O bom senso no diálogo, no caráter, protege a família. Se nós queremos proteger a nossa família, falta tanto de bom senso. Pais, mães, filhos, filhas, marido, esposa, o quanto nos falta de bom senso. Bom senso.
Bom senso de entender gerações, bom senso de entender relações, bom senso de entender momento, bom senso de entender a maneira de raciocinar, bom senso de entender que cada um tem uma visão do mundo diferente. Existe uma coisa que nos une no meio disso tudo: a palavra de Deus. Então coloque a palavra de Deus no senso, busque sabedoria nele para continuar caminhando. Terceira coisa, paz. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Eu fico imaginando quantos lares nesse exato momento estão em pé de guerra. Já acordaram em guerra, gritos por falta de sabedoria. Quantas vezes eu fui para me encontrar, celebrar a Cristo como igreja, mas durante o trajeto de casa até a igreja, dentro do carro, nos desentendemos como família. Não foi nenhuma das vezes que isso já aconteceu. E nós chegamos no estacionamento. Alguns irmãos vinham cumprimentar e eu falava: espera um pouquinho. Eu falei: não posso sair do meu carro. Porque o que eu vou fazer dentro do salão de culto para cultuar o Senhor, se a gente chegou assim? Eu falei: depois a gente conversa em casa, mas a gente precisa sair desse carro melhor do que a gente está agora. Coisas pequenas que roubam a paz da família. Essa mulher trouxe paz. Quarto resultado, ela simplesmente tornou-se a mulher do rei. Que Davi pediu ao seu servo: diz ele a Abigail ser sua esposa, porque ela é mulher sensata e de bom senso. Vai lá. E Abigail falou: olha, que cumpra-se na minha vida aquilo que Deus então disse. Mas o versículo 44, o último versículo desse capítulo, é um versículo interessante. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, a mulher de Davi, que agora tinha uma nova esposa, Abigail, a Paltiel, filha de Laís. Sabe o que o autor de Samuel quis nos mostrar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nesse momento? Que enquanto Saul queria humilhar, menosprezar, diminuir a Davi, Deus estava dizendo: meu filho, fica tranquilo. Saul está querendo te humilhar, eu estou te dando uma melhor, uma mulher de bom senso e de bom discernimento. Essa deveria ser a nossa oração. Eu não estou dizendo aqui também, assim, olha, então vamos nos divorciar e vamos agora nos casar com homens e mulheres de bom senso. Não. Essa foi a história de Abigail. E ela só partiu para aquele relacionamento, até justificando, porque o seu marido havia morrido. Mas essa deveria ser a nossa oração. Deus nos dê mais bom senso, nos dê bom discernimento nos nossos relacionamentos. A gente vai falar um pouco mais num bate-papo agora sobre comunicação. Mas seria interessante a gente se perguntar: sou eu uma Abigail? Ou até transpondo para o masculino, sou eu um Abigail? Tenho eu atitudes de Nabal? Tenho eu, mulher, também, de vez em quando, permitindo que Nabal aflore no meu coração? Filhos, e assim por diante? Em que lugar que nós estamos? E eu sempre gosto de pensar que, no meio do caos, a gente tem sempre um olhar para algum lugar para olhar. Para onde olhar nesse mundo caótico, cheio de Nabais? A gente tem o Senhor. Buscar o Senhor. À noite a gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu gostaria de agora buscar a Deus em oração. E quem sabe é o momento para a gente dizer: Senhor, tenho sim tido comportamento de Nabal na minha vida. Acho que começando por aí, a gente está no bom caminho. Não assumir aquele papel de que a gente é perfeito, que a gente não é. Mas ir para outro lugar e falar: Senhor, mas eu também tenho um modelo. Eu tenho um modelo aqui de uma serva do Senhor, uma Abigail. E o meu desejo é ser uma Abigail. Aquele que diz e aquela que diz que o Pai é feliz. E que o nosso Pai eterno esteja feliz com o nosso comportamento como família. Vamos buscar o Senhor em oração? Deus, obrigado por esse tempo de reflexão rápida e de pensar sobre esses dois personagens que o Senhor permitiu, ó Deus, na história, na Escritura Sagrada, que a gente tivesse conhecimento deles. Obrigado, Deus, porque eles, como raio-x, como um espelho, nos mostram, Deus, que muitas vezes as nossas atitudes como família são de Nabal, são de tolo, são de insensato, são atitudes impensadas, justificativas e tantas outras desculpas, ó Deus, que nós damos por o nosso comportamento pecaminoso. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor também nos deixa modelos
daqueles que estão buscando te servir e buscando, Deus, desenvolver um caráter do Senhor e mesmo em situações adversas, situações de perigo, de risco, de conflito, situações difíceis, de calor intenso, conseguem sim expressar o teu caráter, ó Deus, e manifestar um bom discernimento. Traz esse bom discernimento ao nosso coração. Crava no nosso coração, Senhor, a sabedoria. Se nos falta, ó Deus, como diz a Tua palavra, que o Senhor nos dê em abundância. Por favor, Senhor, para que a gente consiga, de fato, construir, ó Deus, uma família sólida. Uma família que tem bom discernimento. Que de tantas qualidades, ó Deus, que nós podemos ter como família, que essa seja uma daquelas que a gente cultive, ó Deus, no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, porque se depender de nós mesmos, se depender da nossa própria força, o nosso próprio performance, entendimento, sabedoria, Deus, certamente a gente vai falhar. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor nos deu o Teu Espírito Santo. O Senhor nos deu a Tua companhia através do Teu Espírito Santo. O Senhor nos deu o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. E que redime, ó Deus, inclusive os nossos comportamentos pecaminosos. O Senhor nos deu a Tua palavra, Deus, que nos guia, nos orienta. O Senhor nos deu a Tua igreja, Senhor, que na multidão de sabedoria, de conselhos, ó Deus, e na comunhão daqueles que estão caminhando, ó Deus, com a mesma busca, a gente pode ser edificado, confrontado e transformado. E, ó Deus, o Senhor nos deu também um modelo maior que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a olhar para Ele. E a partir do Teu Evangelho, a partir da cruz que nos redime, a gente buscar viver, ó Deus, um modelo de Abigail e abandonar o comportamento de Nabal da nossa vida. Nos ajuda, Senhor. É o que clamamos. No nome do Teu Filho amado, aquele que na cruz possibilitou tudo isso para nós. Amém, Senhor. Amém. É isso aí, gente. Vamos lá, Creuze. Vamos lá, agora vamos para o nosso bate-papo. Você pode mandar perguntas no WhatsApp, no meu número. Aqueles que têm aí o meu número já podem pegar o WhatsApp e mandar suas perguntas, interagindo com o que a gente ouviu hoje. Gabi, vem para cá. Luiz, o Gabi é o seminarista da nossa igreja. Opa! Ele é o nosso consultor para respostas impossíveis. Tudo Opa! que a gente não sabe responder, a gente dá para ele que ele responde. Ótimo. É seminarista, né? Recebe as bombas. É o cara que acha que sabe, né? É os universitários. Exato, exato. É muito bom isso. Que bom que ele está aqui. É o cara que está no seminário, né, cara? Oh. Assistindo uma aula o dia inteiro, cabeça fresquinha, né? Tá bom. Tá lendo os livros de teologia, né? Sabe tudo. Contribui. Ótimo. Ok, muito bom. Vamos lá. Primeiro eu queria fazer alguns destaques só do que o Luiz falou aqui, que eu achei bem legal, né? A primeira delas é lidar com a questão das acusações que fazem contra a Bíblia, da Sim. Bíblia ser machista e patriarcal, né? Não, a Bíblia apoia o machismo e o patriarcado. Não. Tem uma Né? Abigail aí. Pelo contrário, Nabal é o idiota, é o imbecil, é o patriarcal, machista, aquele cara grosso e Sim, estúpido, é isso que mesmo. a Bíblia claramente critica Sim. e exalta, trazendo inclusive para nós homens o exemplo de uma mulher que é exemplar, inclusive para nós, modelo de espiritualidade para os homens. Sim. Né? Então, muito legal ver a Bíblia mostrando um exemplo feminino e que é uma crítica ou um paralelo de contraste, uma afronta ao machismo patriarcal de Nabal, né? Sim. Então é muito legal ver Sim. isso, né? Ver que a Bíblia não é um livro assim. Então eu achei muito legal, nunca tinha tido essa Sim. percepção. Até porque, assim, no Antigo Testamento, a gente sempre tem aquela abordagem da sociedade patriarcal, né? Mas a mulher, mesmo na sociedade hebraica, judaica antiga, no âmbito familiar, a mulher sempre foi exaltada. É muito legal. Aliás, Provérbios diz, né? A mulher sábia edifica o lar. Nunca fala do marido dessa forma, do homem, né? Mas fala da mulher. Então, no âmbito familiar, mesmo na sociedade patriarcal, a mulher sempre foi exaltada. E a gente vê uma função dela ali também muito de administradora da casa, dos funcionários, de só olhar o que ela fez para encontrar Davi. Exatamente. Né? Impressionante. Incrível. Uma habilidade incrível. Eu achei isso muito legal, né? Uma outra segunda questão que eu também anotei aqui, depois você pode ressaltar as suas aí, Gabi, mas uma segunda questão que eu anotei aqui, que mesmo uma mulher sensata
casando com um homem segundo o coração de Deus, não significa que eles vão ter filhos obedientes a Deus, porque os filhos de Davi com Abigail são uma tragédia, Amnon e Absalão. Quer dizer, um estuprou a irmã, o outro quis tomar o trono do próprio pai, abusou das outras concubinas do pai, das mulheres do pai. Quer dizer, sim, uma mulher sensata casa com um homem segundo o coração de Deus, e os dois não conseguem construir um lar com filhos obedientes a Deus. Sim. Né? E isso é interessante nessa história. Assim, isso me botou uma pulguinha aqui atrás da orelha para eu investigar mais, inclusive. Sim. Mas a gente sabe, né? Porque uma das coisas que fala sobre Davi é que ele não corrigia os filhos. Ele via os erros dos filhos, mas ele mimava os filhos, então ele super protegia os filhos e nunca confrontou, nunca exortou o pecado dos filhos. Não sei porque que Davi fez isso, mas esse fato é um fato interessante. Né? Você vê uma mulher sensata casando com um homem segundo o coração de Deus, e não necessariamente os filhos vão reproduzir o padrão dos seus pais. Ainda que Davi, posteriormente, também chutou o balde, deu um mau exemplo para os filhos. E talvez eu acho que uma coisa interessante é que isso ressalta muito a graça também. Né? Exato. Porque a gente, assim, digamos, há uma família, os dois são crentes em Jesus Cristo, têm bom testemunho, estão buscando, automaticamente, isso quer dizer, na equação, filhos perfeitos. Não é graça, gente, é graça, pura graça. Então, eu gosto muito desse, apesar da pulguinha que eu também fico, mas isso, quando eu olho e quando eu não consigo responder, isso para mim exalta demais a graça. É graça. Por isso que eu preciso continuar orando pela minha filha, para que Deus a alcance. E que não seja eu o responsável completo, né? Apesar que temos um papel importante, mas o final é Deus. Sempre. Tem um livro que eu sempre destaco aqui na igreja, sempre falo para os pais: se você é pai, leia, pelo amor de Deus, leia esse livro. Pais Fracos, Deus Forte. Esse livro fala muito disso, né? Nós vamos ensinar para os nossos filhos também os nossos pecados, nós vamos falhar na educação dos nossos filhos, e se não for a graça de Deus em alcançar os nossos filhos, né, e o agir do Senhor, nossos filhos estão perdidos também. Né? Então, isso é a mesma graça que nos alcançou, é a graça que é necessária para os nossos filhos também. Ok, Gabi? Muito interessante, pastor, o modo como o senhor abordou, inicialmente colocando a questão das personagens, né? Porque em nenhum momento a Bíblia omite nem os acertos, os erros. É muito, muito legal essa questão. Eu gostei também, né, do que o Creuze pontuou, da gente não necessariamente ter a fórmula, né? Não é pais crentes, filhos crentes. Né? Exato. O fato é que talvez para nós pais de filhos pequenos, né, nos falte talvez essa certeza de que eles são perdidos e totalmente carentes, tanto quanto nós. Talvez a gente enxergue nisso o fato, eu estou buscando acertar, então meu filho vai, por tabela, acertar também. Então, talvez nos falte isso, né? Talvez nos falte enxergar que ele precisa reconhecer que o temor do Senhor, como você destacou bem, né, é o princípio do saber. Então, ele precisa enxergar. Talvez nosso papel enquanto pais, em especial de filhos pequenos, né, seja mostrar para isso, mostrar, filho, você precisa ter um caminhar próprio teu com Deus, você precisa enxergar o quão pecador você é, assim como o papai e a mamãe enxergaram um dia e buscam depender de Deus, né? Talvez seja isso, não sei se o senhor, sim, o senhor concorda. Total. Essa tendência de ter sempre uma fórmula é esse mundo que a gente vive, né? A gente quer sempre que as coisas sejam uma matemática, né? Aliás, não é nenhuma busca somente da sociedade, é do ser humano, né? Nós gostaríamos que as coisas fossem assim, né? Então, se eu fizer isso, né? Por isso que de vez em quando a gente ora questionando a Deus alguma coisa. Deus, mas eu fiz tudo certinho, né? Por que a matemática não está funcionando? Por que eu não estou sendo abençoado? Eu fui um bom funcionário, por que eu não consegui aquela promoção? Porque parece que sempre essa matemática tem que ser assim a equação, né? E de filhos da mesma forma, né? Eu sempre digo que para tudo a gente busca, para tudo não, né? Mas a maioria das coisas a gente busca aprender, busca ler, estudar, né? Ninguém faria uma viagem de avião sabendo que o piloto nunca tinha feito um curso, nunca tinha feito aquilo,
né? Mas muita gente parte para um casamento e parte para ter filhos sem nunca ter lido, né? Sobre educação de filhos, né? Porque a gente acha, não, mas eu sou crente, minha esposa também, a gente tem Deus, então vai dar tudo certo. E a gente não busca crescer e aprender nisso, né? Porque a gente pensa que essa fórmula vai ser sempre exata, né? E falta em nós muito da dependência, né? A dependência de Deus para aquilo e buscar em Deus a solução daquela fórmula que para mim não está dando certo. Então, essa busca, esse igual positivo igual a, não vai ser positivo necessariamente, né? Precisa da graça de Deus ali no final. Então, positivo mais positivo é igual a, coloca a cruz naquela equação, que aí sim vai dar bem. Ok, vamos botando as coisas aqui, vocês vão reagindo aí, tá bom? Vamos lá. A questão agora é o seguinte, né? Achei muito interessante o destaque que você fez de achar o que o outro está pensando, né? E uma das coisas que eu sempre tenho falado é assim, eu não gosto daquela frase que fala assim, você tem que se colocar no lugar do outro. Impossível. Eu falo, isso é impossível. Essa frase é idiota, porque eu não sou o outro, eu não penso com a cabeça do outro, eu não sinto com o outro, eu não tenho a mesma cosmovisão que o outro. Né? Eu não fui criado pelos mesmos pais, não vivi no mesmo bairro, não tive as mesmas condições de vida. Quer dizer, para que eu me coloque no lugar do outro, o outro tem que se colocar. Quer dizer, ele tem que falar e eu tenho que me calar e ouvir. Para eu tentar entender o que ele pensa. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas muito interessantes nas nossas brigas de família. A maioria das brigas de família, elas vêm de desentendimentos que surgem de você não entender o que o outro está dizendo. O outro está dizendo A e você está entendendo Z. E aí esse Z sempre é aquela sensação de que o outro está te atacando, está te humilhando, está te diminuindo, está querendo te passar para trás, né? E assim por diante. Né? O que vocês podem acrescentar disso aí? Eu só assino embaixo, porque essa tendência também da gente sempre... Eu lembro que uma vez eu perdi meu pai, né? Meu pai já é falecido. Mas meu pai não foi um modelo de pai, e como eu vi os testemunhos aqui, deixa eu dar o meu também, eu tive uma família totalmente disfuncional, meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, mas antes disso, meu pai é um completo Nabal, tem um modelo do que não ser, como homem, como marido, como pai, enfim, infelizmente. E aí eu lembro que eu já era pastor, inclusive, em Bragança Paulista, já casado, e quando eu tive a notícia que meu pai faleceu. E eu desci a serra, fui até Guarujá, Santos, para o sepultamento do meu pai. Né? E eu lembro que muita gente batia no meu ombro assim, puxa, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Eu falei, não sabe, você não faz ideia, porque assim, não é que você, eu perdi meu pai. Sim, mas eu perdi meu pai há muito tempo. Só um parênteses assim, eu tenho uma história interessante. Eu fui registrado como ser humano nesse mundo com 5 anos de idade. Até 5 anos de idade eu não tinha sido registrado, porque meu pai me rejeitava. Ele não queria, falou, eu não quero filho. Aí minha mãe falou, também não vou registrar, porque eu não vou colocar 3 pontinhos, porque ele tem pai. Sabe aquela coisa aquela insensatez dos dois ali? Até 5 anos de idade, a única coisa que eu tinha era o documento que saiu do hospital. Inclusive, meu nome era outro. Meu nome até 5 anos de idade era Leonardo. Porque era o nome que estava lá. Aí, meu pai falou, também não, agora eu registro, com 5 anos de idade, agora eu vou registrar. Mas eu não quero o Leonardo, que eu não gosto desse nome. Olha, coisa de Nabal, né? E aí, registrou, aí minha mãe deu o nome dele, eu falei, então vou dar o nome de Luiz, porque se achar ruim é o seu nome. E aí eu sou Júnior, né? Em homenagem ao meu pai Nabal. E aí, assim, eu cresci nesse ambiente, e aí pronto. E aí, assim, nunca tive um relacionamento, até um momento que minha mãe falou, eu também não aguento mais, e ele saiu de casa, eles se separaram. Então, assim, nunca tive um relacionamento de pai e filho. Então, quando eu tinha 28 anos de idade, quando meu pai faleceu, eu nunca tive contato com ele. A última vez que eu tinha o visto, eu tinha 14 anos de idade. Então, a metade da minha vida, eu passei sem vê-lo. Então, alguém falou assim, eu sei o que você está sentindo. Eu falei, eu estou sentindo algumas coisas aqui, mas você não está entendendo. Então, essa mania que a gente tem de dizer, eu sei o que você está passando, eu estou entendendo você. E até marido e mulher, não sei, não sabe. Então, isso às vezes nos rouba a oportunidade de ouvir. A gente tira a oportunidade. Quando a gente fala assim, eu sei o que você está passando, sabe o que você está falando? Não precisa falar mais nada. Eu sei o que você está passando. Não fale isso. Deixa o outro falar. Ainda que você saiba, entre aspas, deixa o outro falar. O falar faz bem e resolve tanta coisa. E às vezes no meio do caminho você vai ver, olha, eu tinha até entendido, mas só um pedacinho daquilo que você tinha para dizer. Mas agora você falando, eu ouvi o todo daquilo que você está sentindo, pensando. E é interessante, né? Porque quando eu sou Nabal,
e eu não ouço a minha esposa, e aí eu tento entender o que ela está falando, e aí eu vou, como Nabal, sabedor de tudo, dar as respostas, Sim. e ela chega e fala para mim assim, eu não queria ouvir suas respostas. Sim. Eu não estou falando para você me dar uma opinião, Sim. eu só queria que você me ouvisse. Sim. Eu só preciso desabafar, eu só preciso colocar meus sentimentos para fora. Eu não estou precisando de uma resposta. A resposta eu já sei. A Bíblia que você lê é a mesma que eu leio. O Deus que fala com você é o mesmo que fala comigo. Sim. Então eu já sei o que você vai me dizer. Eu só queria que você me ouvisse. Ouve às vezes e ora é comigo. isso, né? Às Minha vezes esposa isso. fala sempre. Ouve e ora comigo. Só isso. Escuta e ora. Eu só preciso disso de você, né? E às vezes a gente quer ser Deus, né? Não, peraí que eu vou ouvir o que ela tem para falar, eu vou dar a resposta porque eu sou o conhecedor. Ou descarregar o compêndio de versículos, né? É besteira, né? Legal, enquanto você falava, eu lembrei do versículo de Tiago 1:19, né? Todo homem seja pronto para ouvir, né? A Bíblia já nos exorta ali, né? É um imperativo, é presente. A gente precisa constantemente estar pronto para ouvir, ser tardio para falar, tardio para se irar, não por acaso, né? Não por acaso. Não. Temos 2 ouvidos e uma boca, né? Já faz um sentido aí só na biologia. Porque a gente já responde às nossas esposas, vamos citar o contexto familiar das esposas, porque são as pessoas com quem nós mais convivemos, mas também no contexto do trabalho, no contexto dos relacionamentos interpessoais, né? A gente não ouve as pessoas, a gente só espera o outro acabar de falar para chegar a nossa vez, né? Isso também é muito verdade. Mas muitas vezes as nossas esposas falam e não queremos ouvir. A gente está aqui já com a resposta trabalhando, Exatamente. só esperando ela falar. Quando ela terminou, a gente fala, então, a gente não ouviu o resto, né? Mas eu já sabia. Nós queremos ouvir vocês também. Mandem perguntas, por favor, tá? Tá aqui, tô com o Zap aqui aberto, Opa. não tá vindo as perguntas, então lembrar aqui para a galera, pode perguntar. Próxima questão é aqui, né? Toda a história tem 3 lados: o de um, o do outro e a verdade. Como é que a gente lida com isso, né? No dia a dia da questão familiar, né? Porque eu sou pecador, minha esposa é pecadora, a percepção que eu tenho é contaminada pelo pecado, a que ela tem é contaminada pelo pecado. E aí a gente tem a verdade, que é aquilo que o Espírito Santo faz no nosso coração, avaliando o que está certo e errado, e as Escrituras que trazem a resposta que vem de Deus, né? Como é que a gente, no dia a dia do casamento, lida com isso? Olha, eu penso que, assim, a verdade são as Escrituras, né? A soberania de Deus no nosso relacionamento. Assim, o ouvir o outro já é uma grande coisa, é um grande passo. Ouvir atentamente, buscar compreender como o outro está raciocinando e lidando com aquela situação em questão. E aí, os dois ouvindo, de fato, entendendo, se dedicando na compreensão do outro, já diminui tanto a distância que existia. Mas eu creio que existem momentos onde a distância vai continuar porque os pensamentos são diferentes. Eu acho que, nesse momento, por isso que eu creio que nem você falou aqui no início, dos seus mentores, eu acho que isso é fundamental. Você se aproximar de outras pessoas para que elas... Não fazê-las de mediadora, né? Porque isso aqui não é um debate, né? Mas, de fato, buscar conselhos. E nós tivemos a oportunidade, como família, como casal, nós temos também os nossos mentores, e em alguns momentos nós temos, e não como uma guerra, uma briga, mas nós temos aqui visões diferentes de uma determinada situação, e talvez ouvir outros. Eu acho que Deus, na sua soberania, na multidão de conselhos, há essa sabedoria. Por isso que eu creio que nós não somos suficientes em nós mesmos, para o casamento e para a educação de filhos também, né? Então, nós precisamos de outras coisas. Precisamos da igreja, precisamos de pessoas, de irmãos em Cristo, que podem nos auxiliar a pensar nisso, né? Então, essa verdade que nós estamos buscando, quem sabe nós dois sozinhos, e digo marido e esposa, não seremos suficientes para alcançar isso aqui. E quem sabe a intervenção de outro, com o auxílio de Deus, para desvendar, talvez, e nos fazer enxergar coisas diferentes, falar, isso é necessário também. Então, essa abertura e humildade para dizer, olha, nós não somos suficientes entre nós. Mas vocês não são crentes em Jesus Cristo? Vocês não têm a Bíblia? Sim, mas Deus falou que a gente tem outros também para ouvir nessa multidão. Então, acho que a gente tem que aprender a lançar mão nisso e sem vergonha. E eu acho que muita gente não busca porque a gente tem vergonha de expor
que a gente pensa diferente. Nós queremos sim mostrar que a gente é um casal perfeito, que a gente conversa aqui, a gente só de olhar a gente já se entende. Essa é uma ilusão que eu criei na minha vida, que só olhar para a Sara ela me entender e vice-versa. E algumas coisas, de fato, a gente sabe, a gente consegue se entender, mas muitas a gente tem que verbalizar. Eu falo, olha, eu gostaria que você fizesse tal coisa. É interessante, né? Porque na minha experiência de aconselhamento bíblico e de lidar com casais, normalmente quando os casais procuram pastor, de ambos os lados, não é só do marido ou só da esposa, de ambos os lados, eles estão procurando uma torcida para que diga quem está certo. Né? E aí, quando algum do casal percebe que o pastor está entendendo e falando assim, não, o fulano está certo. Ah, então você está a favor dele, aí ele vira contra você. Né? E, na verdade, às vezes o fulano está com a verdade e realmente está certo, porque ele está fazendo o que Deus mandou. Então, é preciso, quando a gente procura essa ajuda, humildade. Sim, muito. Aquilo que você falou foi muito importante, da gente ter humildade de reconhecer, de ir para esta conversa com a pulguinha atrás da orelha, no sentido, eu posso estar errado. Sim. Se eu não tenho isso, essa sensação de que eu posso estar errado, ou provavelmente eu esteja errado, nenhuma conversa e nenhum aconselhamento, inclusive, seja o mentor que for, vai ajudar. Porque se você chegar lá e você está errado, e você não está disposto a ouvir que está errado, o aconselhamento se torna infrutífero. Sim. Né? Porque às vezes a gente procura o conselheiro achando que o conselheiro é a solução do problema. Não, o conselheiro não é a solução do problema. A solução do problema continua sendo Deus, continua sendo o Espírito Santo, continua sendo o quebrantamento, continua sendo a confissão de pecado, a admissão de culpa, a disposição de falar, pô, errei, falhei, pequei, como você destacou. Então, o Nabal é esse cara que ele nunca tem essa disposição. De pensar assim, não, eu posso estar errado, talvez eu esteja errado, bem provavelmente é possível que eu esteja errado. E, assim, na minha experiência, nos 20 anos de ministério, eu nunca vi um casamento conseguir um caminho bom, ou um conserto bom, se ambos não partem desse pressuposto. Provavelmente eu esteja errado, provavelmente a culpa é minha, e eu estou disposto a ouvir algo contrário ao que eu estou pensando e aceitar porque vem do Senhor, porque vem da palavra de Deus e assim por diante. Muito interessante, né? E é exatamente isso, né? Só pensei na questão do nosso coração, né? Talvez um ídolo, né? O senhor falou a gente não busca ajuda, né? Muitas vezes, enquanto casal, a gente acha legal falar, eu sei tudo sobre a minha esposa, basta ela dizer uma palavra ao telefone, eu já sei se ela está bem, se ela está mal. Então, muitas vezes a gente constrói um ídolo, né? Então, eu não quero mostrar para as outras pessoas que eu preciso de ajuda para o meu casamento. Então, eu não quero que os outros intervenham com os conselhos ou, enfim, não quero que ninguém dê pitaco, né? Mas a gente estava até conversando, eu e minha esposa, que Deus não nos criou para viver sozinhos. Deus nos criou para a vida em sociedade, em comunhão, né? Então, é necessário, né? É presentemente isso, né? Então, muitas vezes, se eu não busco, é porque eu tenho lá um ídolo, alguma motivação que me faz levar a evitar isso, né? Eu não quero buscar a ajuda dos outros, não quero dizer que meu casamento tem problema, que eu preciso de ajuda com questões básicas como a comunicação, quanto mais com problemas mais complexos, não quero ninguém se metendo. Então, às vezes, além o que está por trás disso é o nosso coração, é um ídolo que nós elegemos, enfim. Ou eu quero estar certo numa demanda contra um orgulho grande. Sim. Eu lembro de uma história de um casal que procurou o pastor e toda a briga, a discussão do casal e a dificuldade já no casamento era porque ele dizia que ela tinha queimado o feijão. E tudo começou daí. E gerou uma discussão grande e um entreveiro que foi parar no gabinete do pastor. E chegou lá, qual é o problema e tal, ele já quebrando o pau e tal. Não, porque ela queimou o feijão. Não, queimei e tal. E foi a discussão, enfim, o pastor teve que separar, apartar e conversa e tal. E queimou, não queimou, e vai entender a história e tal, não sei o quê. E conversa, e quebrantamento, e oração, palavra. E no final os dois se entendem, se abraçam, choram.
e falar, é o pastor feliz da vida, né? Puxa, que bom, irmãos, vejo que vocês agora estão caminhando, independente da situação que aconteceu, vocês continuam sendo um, Cristo foi vitorioso, amém, relacionamento de vocês, orou mais uma vez, Deus abençoe, aí cumprimenta um, cumprimenta outro, aí a esposa diz, muito obrigado pela sua ajuda, pastor, foi fundamental para isso, a gente volta para casa de novo se sentindo um casal, uma família, e o marido vai cumprimentar o pastor, falou, muito obrigado, pastor, pela sua ajuda, mas que queimou, queimou. E aí começa tudo de novo, né? Então às vezes a gente... o que eu quero dizer, parece que a gente vai na caminhada. Não, eu entendi, não, eu sei que tem que perdoar e tal, não sei o quê, mas no fundo o nosso coração orgulhoso permanece ali, né? Nabal, mas que queimou, queimou, né? A próxima pergunta é até relacionada a isso, né? Porque diz assim, ó, a atitude de Abigail em não consultar o marido e só contar para ele no dia seguinte, tomar decisões, ir à frente e fazer tudo isso, não bate de frente com a submissão ensinada nas Escrituras, né? Como é que a gente lida com essa atitude aí? Pergunta para o seminarista, né? O seminarista responde, cara, claro, sempre sim, a pergunta é para o seminarista. O cara que acha que sabe, né? Tá bom. Cara, que pergunta difícil, né? Mas legal, né? Muito boa. A gente pensar que, primeiramente, a questão está em submissão à palavra de Deus, né? Uhum. É interessante ver a atitude dela. Em nenhum momento ela quis se insurgir contra o marido. Uhum. Mas ela, na busca de consertar, de buscar esse conserto e um temor a Deus muito presente. E até de preservar a vida do estúpido, sim, né? Da família, dele sim, mesmo, né? Então, sim. Essa questão da submissão no sentido de que ele é meu marido, eu sou um com ele, então eu vou em busca de consertar esse erro que ele fez, né? E ela se coloca na primeira pessoa, a culpa é minha, me perdoa, meu Senhor, Davi e tal. Então, achei muito interessante isso, o texto mostra isso claramente, né? Não é visível ali essa insurreição dela, né? Mas sim a submissão e ela buscando em Deus, né? Submissa a Deus. É exatamente isso. A submissão é uma excelente pergunta, porque foi uma das coisas que eu pensei bastante também, lendo e estudando o texto. Eu não creio que houve uma insubmissão, mas muito pelo contrário. A submissão dela ao marido decorre da onde diz que ela tem que ser submissa ao marido, que é da palavra. E então a submissão dela a Deus vem em primeiro lugar, e em nenhum momento, até como ela chega para Davi, ela não diz, meu marido, olha, brincadeira. Não, ela não faz esse papel de acusadora do marido diante de outros, né? Muito pelo contrário, ela começa dizendo, o erro foi meu, e depois ela fala também, ela reconhece o erro do marido também. Mas nessa maneira que ela leva a situação, não fazendo como se fosse uma fofoca do marido, né? Ou acusando o marido, ou quis vir aqui só para tentar resolver. Eu sei que ele fez errado e coloca toda a culpa nele, mas ela chega também participando daquela coisa como um casal. Não vejo como insubmissão, mas muito pelo contrário, como foi dito, ela preservando a família. Então, aquilo que ela estava querendo ali, preservar a vida do marido e da família, dos servos e tudo aquilo lá. Então, o intuito, o foco maior dela era na preservação, e ela agiu com muita sabedoria. E assim, pensar também, às vezes a gente confunde submissão em não, que nem eu falei, agir em favor daquilo que é correto. Se está errado, se o meu marido está errado, eu tenho obrigação diante de Deus, como irmã em Cristo e como discípula do Senhor, em confrontar o meu marido também. Eu tenho essa obrigação. E aqui não tem nada a ver com submissão. Mas ela faz isso. E ela faz isso. E tanto é que ela não fala no mesmo dia, depois que volta, que ela queria, porque viu que ele estava bêbado. Então, ela falou, deixa ele ficar sóbrio. O bom discernimento, ela falou, opa, peraí, nem é o melhor momento para falar com ele. Ele já é insensato. Ele sóbrio já é difícil, né? Imagina bêbado. Não teria diálogo. Não teria diálogo. Então, ela espera o momento correto e vai até ele. E narra a situação como foi, né? Então, essa coisa de agir em favor daquilo que é certo, diante de Deus, em submissão a Deus em primeiro lugar, é fenomenal na vida dela. Em nenhum momento eu vejo que é insubmissão. Não. E eu vejo uma coisa muito interessante do exemplo dela. E é uma das coisas que eu sempre falo para casais que estão à beira do divórcio, que estão numa situação assim. Vocês não estão aqui, sempre falando com os casais, por causa do pecado de um só. Não.
né? Então, quando ela assume ali e fala assim, não, eu errei, eu não acho que ela está sendo falsa modéstia, que ela está agindo com falsa modéstia. Eu acho que ela entende a posição da família, né? E ela fala assim, a nossa família, o erro do meu marido é o meu erro. Sim. Nós somos uma família que errou com você, Davi. Né? Então, ela, mesmo que o erro não tenha sido diretamente dela, ela se dispõe a dizer, o erro também é meu. Sim. E eu acho que isso é de verdade. Eu acho que um casamento sempre é assim. Sim. O erro de um é o erro do outro. Sim. E aí, quando a gente pensa nos nossos filhos, a gente também tem isso. Quer dizer, os nossos filhos não vão herdar somente a parte boa do nosso DNA. Eles herdam também os nossos pecados. E eles replicam os nossos pecados. Sim. Então, muitas vezes, eu sempre falo isso lá em casa, para os meus filhos. Filhos, muitas vezes, quando o papai está corrigindo vocês, quem eu estou corrigindo sou eu. Porque o que você fez de errado é o que o papai também faz de errado. Né? Então, essa dinâmica de que, dentro de um ambiente de família, o erro de um é o erro do outro, e enquanto a gente não assume isso, a gente vai ter um problema. Que foi o grande problema de Adão e Eva. Sim. Né? Deus, Adão, o que você fez? Eu não, foi ela. Eva, o que você fez? Eu não, foi a serpente. Quer dizer, ninguém assume nada. Né? Era aquela hora que Deus está dando, eu creio de fato ali, que Deus está dando uma oportunidade para Adão se jogar no chão, falar, Deus, eu fui, erramos, cara, fizemos tudo errado, fizemos uma besteira, pecamos, te desobedecemos, mas não, ninguém assume a culpa. Né? E eu acho aqui muito interessante a Abigail, mesmo que o erro não tenha sido diretamente dela, ela se coloca como alguém que é parte, uma só carne, e ela fala, o erro é meu. Sim. Também. Sim. Né? Então, isso é muito importante quando a gente vai para, por exemplo, tratar os nossos problemas conjugais. Todo erro do outro também é um erro meu. Sim. Sim. Né? Então, eu também, e se é um erro meu, eu também estou comprometido em resolvê-lo. Sim. Fazer o que for preciso, e ela Exato. faz ali o que é preciso para resolver. Exato. Né? Eu acho até, assim, voltando à pergunta, principalmente a questão da submissão, eu acho que até essa análise de Abigail redime o conceito equivocado que a gente tem de submissão das mulheres. Eu acho que é um entendimento tão equivocado que, infelizmente, foi pregado amplamente nos anos passados, dessa submissão da mulher, que era aquela que fica calada, não fala nada, assim, tolhida de tudo que é da sua essência, da sua natureza, das suas palavras, da inteligência. O texto diz que ela era inteligente e de bom discernimento, mas o que foi ensinado, infelizmente, por muitos anos, é que a mulher tem que ficar calada e não pode falar nada. Então, eu acho que o olhar para Abigail redime um pouco essa ideia equivocada que foi nos ensinado sob submissão. E digo, eu não sei quem fez a pergunta, mas essa também foi uma ideia que eu fui ensinado muitos anos atrás, quando mais jovem ainda, e depois eu lutei para entender de fato o que é submissão, até para ensinar o que é submissão. Eu acho que o modelo de Abigail nos resgata isso. Que a mulher não é aquela que tem que ficar calada no cantinho, não. Eu sou submissa, meu marido faz o que é, a culpa é dele, e ele que é o chefe, ele que fala tudo. Ele, não. Você tem um papel importantíssimo de auxiliador idôneo, e Abigail dá um exemplo gigantesco disso. E uma mulher cristã não precisa anuir e aceitar se anular os pecados do seu marido. Não, também não. Não, de jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Então, eu me lembro uma vez, aqui veio um caso na minha cabeça, eu estava aconselhando um casal, que o cara estava envolvido profundamente com pornografia e ele queria replicar no quarto aquilo que ele via nas cenas dos filmes que ele assistia. E a mulher não aceitava de jeito nenhum e ele veio com esse papo. Não, você tem que ser submissa porque a Bíblia diz que o seu corpo é meu e papapá, e o cara com Bíblia para cima da mulher. E aí vieram para o aconselhamento bíblico e eu falei para ela, você não tem que fazer, não faça. Se recuse determinantemente. E se você perceber que na relação de vocês, ele está usando você para replicar aquilo ali, para na hora e sai dali. Né? Porque ele não pode fazer isso. Ele não tem um direito irrestrito acima de Deus.
né? Então, isso é muito interessante, é fantástico, porque isso rompe muito com esse modelo arcaico de submissão que foi ensinado no passado nas igrejas, de que a mulher tinha que ficar calada e obedecer o marido como se o marido fosse o próprio Deus, né? Isso está totalmente errado, né? A mulher tem que obedecer o marido, desde que ele esteja obedecendo a Deus. Se ela não estiver obedecendo a Deus, não sai fora, não obedece, não. E a gente tem um modelo bíblico, inclusive, disso, de uma mulher que anuiu ao pecado do seu marido e morreu junto com o marido, Ananias e Safira, né? Então, a gente tem um pecado da mulher que falou assim, não, meu marido decidiu, então eu vou apoiar. Aí foi lá, mentiu também, morreu também, né, junto com o marido. Foi enterrado os dois no mesmo dia. Então, não faça isso, mulher. Se o seu marido está desobedecendo a Deus, bate de frente, confronta ele, procura a ajuda do pastor, toma uma atitude firme de uma mulher de Deus, como Abigail, por exemplo. Exato. Ótima pergunta, viu? Bom, muito bom. Ok. A próxima pergunta, né? E aí, eu oro para o meu marido morrer ou eu oro pela justiça de Deus? Oro pelo meu Nabal, Senhor, esse Nabal manda ele para o próximo aí, ou o quê, né? Ô, Senhor, chegou Davi na minha porta, passa esse Nabal 7 palmos, né? A pergunta é essa. Ai, Deus, o que responder agora? É difícil dizer porque o texto não narra completamente isso, mas eu quero crer e creio que Abigail não foi conversar com Davi nessa perspectiva de um novo marido, de passar. Ao contrário, ela foi salvar a vida do marido. Exato. E quando ela retorna a Nabal, ela também não tem a perspectiva, o entendimento de que aquilo... A gente sabe hoje porque a gente leu a história por completo. Mas olhando naquele momento, Abigail voltando a Nabal, esperando o amanhecer, ele sóbrio para contar, eu acho que a ideia era só dizer o que aconteceu e narrar, olha, aconteceu isso, mas eu fiz isso, olha, você foi insensato, mas olha, Deus me moveu a fazer isso e tal, e as coisas se acertaram. Era apenas dessa forma. Olhando, lógico, para a história por completo, parece que talvez, olha, então vamos orar para que Deus passe esse Nabal, mas eu não creio que a ideia foi essa. A ideia de Abigail era sempre de voltar para o seu casamento e ele continuar, mesmo sabendo que ele era um insensato até pelo próprio nome, né? Então, não creio que a gente deve orar, mas sim para que Deus transforme com a sabedoria de Deus, né? E se ela quisesse, ela simplesmente ficava quieta. Podia também. Se ela ficasse quieta e não fosse lá apaziguar Davi, Nabal ia morrer. Ia morrer todos. Todo mundo e acabou, né? Então, o fato dela, eu acho muito interessante a atitude de Abigail, num sentido exatamente o contrário. Sim. De preservar a vida do marido, mas, ao mesmo tempo, ela diz o seguinte, essa fala dela eu acho bem interessante, ela diz assim, Deus fará justiça quanto a Nabal. Sim. Quer dizer, ao mesmo tempo que ela diz, olha, eu estou aqui, não mata meu marido, não suja a tua mão, não faz isso, eu quero que o Senhor preserve a minha casa, minha família, meu marido, eu também não vou tomar nenhuma atitude contra Nabal, mas, ao mesmo tempo, ela ora pela justiça. Né? E a justiça vem. Né? Sem saber que justiça é essa, né? Porque não necessariamente morrer, naquela hora Deus vai fazer justiça, ele vai morrer. Não. Podia ser a conversão, né? Vai que Nabal se converte, né? Então, alguns Nabal já se converteram. Mas orar pela justiça para que Deus intervenha com justiça, eu acho que sim. Mas sim, eu creio que o desejo de Abigail, sim, era ver, quem sabe, naquele momento de sobriedade, Nabal dizer, puxa, errei. Obrigado por você ter, colocado a mão nesse negócio e mudado o rumo do desfecho. Então, acho que no coração de Abigail, eu quero crer e creio que tinha isso. Mais do que a fila anda, né? Muito legal, né? Porque o Provérbios fala, né, que a bebida torpe tira a consciência e a gente vê ela como um exemplo de sensatez, de consciência. Em nenhum momento ela vai, apesar de saber que a atitude dele era passível de ser punida com a morte, né, de talvez a vida da família toda, todos os homens da família iriam perecer por conta disso, ela em nenhum momento vai lá e fala assim, olha, estou tirando meu corpo fora, faz o que o senhor quiser com ele, mata ele. Mas muito legal, né? Ou preserva os servos, né? Se foi ele, né?
Os servos só estavam obedecendo. Se Né? acerta lá com Davi, com o Nabal. Eu acho interessante a gente também fazer um destaque, né? Você fez isso na mensagem, mas acho bom a gente também refazer, que assim, tem mulher que é Nabal. Sim. E tem marido que é Abigail. Sim. Então, a gente também, isso funciona vice-versa. Quer dizer, tem muita mulher que é exatamente igual a Nabal e que faz tudo para destruir a sua casa. Como diz lá Provérbios, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola, a Nabal, ela destrói, ela arruína a sua casa. Exato. O marido prefere morar fora da casa do que dentro da casa com ela, porque ela é como uma goteira constante, Sim. falando, enchendo a paciência do cara, tornando a vida dele um inferno. Sim. Né? Sim. Então, essa é uma verdade que ela serve para os dois lados. Os dois lados. Né? Então, existem mulheres que são Nabal, existem homens que são Nabal, completamente. Sim. Eu acho que nós todos somos um pouco Nabal, Bastante. tanto homens quanto mulheres. Sim. E em Cristo, todos nós, homens e mulheres, podemos nos tornar cada vez mais como Abigail também, buscando essa sensatez. Sim, Né? exato. Ok, a última pergunta para a gente terminar aqui é relacionada com filhos, né? Você mencionou o conflito de gerações, né? Uhum. E a gente está vivendo uma geração, próxima que vem depois da nossa, chamada de snowflake, floquinho de neve. Uma geração que é mais sensível, que é mais voltada para as causas humanitárias, que é mais voltada para as causas animais, voltada para a preservação da natureza, que tem uma percepção da aceitação do outro muito maior do que a nossa geração. E a nossa tendência natural como pais é falar assim, não, no meu tempo é que era bom, Uhum. na minha época é que estava certo, porque era, né, lá... E não sei se é assim, o que vocês acham disso? Esse conflito de gerações, ele sempre existiu e sempre vai existir. A gente está falando isso hoje, dessas baby boomers, e Z, e X, e, enfim, snowflake, Nutella, raiz, enfim, sempre existiu e sempre vai existir. Porque gerações são diferentes, chegaram a este mundo em contextos diferentes. Né? Então, acho que o grande lance é a gente buscar entender, partir do pressuposto que há um gap. Há um gap de diferença de pensamento. Há um gap, gente. Não tem como negar isso. A minha filha, eu lembro que ela era menorzinha um pouquinho, eu estava colocando algumas fotos na TV para a gente ver, né, as fotos, que a gente não vê mais em álbum, vê tudo digital. Ela foi na tela da TV e fazendo assim com o dedo, né, para correr. Falei, pai, tem alguma coisa errada, né? Porque não estava ainda, porque na cabeça dela ela faz igual no iPad. Então, ela já é dessa geração. Eu nunca ensinei minha filha a mexer no iPad, ela sabe fazer isso. Então, a gente tem que entender que há esse gap. Sempre existiu e sempre vai existir. Então, se a gente parte desse pressuposto, eu acho que a gente já encurtou bastante já essa diferença que sempre será notória. Né? E aí, o segundo ponto, eu gosto muito de um filme, aquele filme Inside Out, como é em português? Divertidamente. É um desenho, mas acho que todo adulto tinha que assistir. E fala de uma criancinha, uma família, que se mudou de uma cidade para outra, do interior para uma cidade mais urbana, e ali teve os conflitos, né? A menina que não queria sair, tinha os amigos, tinha equipe de rock e tal, e o pai teve uma proposta de emprego. E aí o filme é passado dentro da mente dela, né? Com alguns sentimentos, né? Então, 2 destaques aqui que eu acho interessante. O desfecho do filme é quando o pai e a mãe entendem que a filha está sofrendo, e que ouve. E foi a primeira vez que a filha teve a oportunidade de dizer, eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar lá. Eu tenho meus amigos lá. Então, essa distância é encurtada muito quando a gente ouve. E dá valor àquilo que essa outra geração pensa. E até pedir opinião. Pedir opinião. Isso não quer dizer, não, mas agora eles são filhos, eles têm que obedecer. Gente, mas é um ser humano que está ali. É um ser humano que está ali. Ele está em fase de formação, de crescimento, aprendizado, tantas coisas. Sim, mas é um ser humano que tem sentimentos, que tem pensamentos, criados à imagem e semelhança de Deus também. Então, assim, dar valor e ouvi-los, e assim, não é porque ouviu agora, a família ali, por exemplo, voltou. Não, eles continuaram naquele lugar. Porque era assim, era a família, era o trabalho do pai e tal, mas a partir daquele momento ali da reunião familiar, houve no diálogo espaço para cada um exprimir-se. Né? Então, essa coisa de você dar espaço e ouvir essa outra geração,
e buscar, de fato, entender essa outra geração, como ele pensa, como eles pensam diferente. Há um dinamismo muito rápido, nem todos são assim, mas de maneira geral, olhando esse gap, há uma diferença de raciocínio muito diferente. Eles raciocinam de maneira diferente. Então, se a gente entende isso, é a mesma coisa você pegar um computador dos anos, 80 e o computador de hoje. Mas é tudo Windows. Gente, mas é Windows, mas é diferente. A maneira que o computador raciocina é diferente. Então, aquilo que se fazia, os comandos que se fazia antigamente, se faz hoje, é diferente. Isso pensando numa máquina, mas pensando num ser humano, é muito diferente. Então, dá esse espaço. E outro destaque, assim, eu acho que a gente precisa aprender a dar... não é exaltar somente os sentimentos, mas entender que eles existem e são reais. Eu venho de um ambiente onde os sentimentos assim foram deixados de lado. Não pode ter sentimento. Sentimento não. Homem não chora. Homem não chora, mulher. Chora, E crente. Não, crente não, tem um espírito. Não, você está em Cristo, é uma nova criatura e tal. Não, dá espaço, gente. Há espaço para a tristeza. É interessante até no filme que as coisas foram resolvidas quando a alegria entendeu que a tristeza tem parte. Tem participação, porque ela queria criar um mundo só de alegria, de felicidade, com aquelas memórias somente azuis. Mas não, amarelas, né? Mas há espaço para a tristeza. Então, quando a gente entende isso, e a gente também compartilha isso de quem a gente é, nesse diálogo, essas diferenças que continuarão existindo, mas elas foram estreitadas e aproximadas com outro elo. E o elo tem que ser o elo, e não querendo fazer aquela ponte, né, do entendimento equivocado do que significa, mas o elo do amor, o amor em Cristo. Então, quando eu chego para uma outra geração, para um adolescente, e eu tento estreitá-lo, tento amá-lo de verdade, não é que eu vou pensar igual a ele vai pensar igual a mim, e nem devemos querer que isso aconteça, porque eles são dessa geração agora. Eles precisam aprender a viver nesse mundo dessa maneira. Eles têm uma identidade. Mas quando eu entendo que a identidade deles e a minha, apesar de serem diferentes, de cosmovisões diferentes, maneiras diferentes, um sistema operacional diferente, mas se há um elo aqui que nos une em Cristo, há essas diferenças, apesar de continuarem existindo, elas não serão um problema. E é uma via de duas mãos. Sim. Porque, assim, aqueles que estão nos ouvindo, que são filhos, que são adolescentes, que são Sim. jovens, Sim. né? Você tem muito que aprender com o teu coroa, com o teu velho. Sim. Porque, assim, tem muitas coisas da tua geração que não são boas. Sim. E a avaliação que o teu pai, a tua mãe, o teu avó, alguém mais velho, o teu pastor, Sim. faz da tua geração, ele vai perceber erros na tua geração que talvez você que está dentro dela não perceba. Uhum. Então, é interessante porque, acho que foi o Sidão que falou isso, a igreja é um lugar tão rico, Sim. em que jovens e velhos podem participar do mesmo ambiente, um pode aprender com o outro. Quer dizer, não é só o mais velho que tem para ensinar e o jovem cala a boca e fica quieto. Não. Sim. O mais velho tem que calar a boca, ficar quieto e aprender com o mais jovem, mas isso também é uma via onde o mais jovem está aberto para acolher, para ouvir, e não simplesmente dizer, sua geração passou, tudo que você tem para ensinar é do passado, e o mundo já não é mais assim, você não tem mais nada para me dizer. Não é assim. Então, é muito interessante porque a igreja é esse local onde essas duas coisas convivem, né? E uma das coisas que eu tenho de crítica para as igrejas, e inclusive a nossa aqui, é que nós departamentalizamos a igreja de uma maneira tão separada. Então você tem assim, ministério da terceira idade. Então quem é velho vive com velho, convive com velho, se relaciona com velho. Ministério de casais. Quem é casado se relaciona com casais, fica com casais. Ministério de casais sem filhos, ministério de casais com filhos. Aí ministério de adolescentes, ministério de jovens, ministério infantil. O que você está fazendo com isso? Você está fazendo com que as pessoas estejam segmentadas nos seus ministérios e não convivam umas com as outras. E que já acontece assim durante a semana inteira. Sim, e você vai perdendo essa riqueza. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho um dos ministérios mais legais de uma igreja, o ministério infantil, o grupo pequeno. Sim. Porque no grupo pequeno está lá a avó, está o casal com filhos, está a criança tocando o terror e perturbando todo mundo, tá, o jovem que não tem filhos, que tem que aprender a conviver com aquela criança,
tá o adolescente que na hora do louvor vai pedir uma música que o velho não sabe cantar, o velho vai pedir um hino do cantor cristão que o adolescente odeia ouvir, e aí vai ter aquela mistura, aquela muvuca de gente aprendendo a conviver e a se relacionar um com o outro. Isso é igreja. É ali que a igreja na sua essência mais fundamental, aonde a gente tira todos esses departamentos e a gente aprende a ser uma comunidade de fé, onde há aprendizado mútuo, edificação mútua, respeito mútuo, amor e tudo isso, né? Sim. Então, eu tenho pensado ultimamente, né, como que a gente pode desdepartamentalizar a igreja para torná-la cada vez mais esse ambiente de edificação e crescimento mútuo. Porque dentro até daquilo que você comentou, o cara vai para o casamento para criar filhos e ele nunca leu um livro, nunca ninguém treinou, papapá. Na igreja isso deveria estar resolvido. Por quê? Porque ele está ali dentro do grupo, convivendo com um casal que tem filhos, vendo como que é um filho perturbado, tocando terror, não conseguindo ficar mais do que 5 minutos concentrado numa mensagem ou numa música, correndo, pulando, brincando, e ele está ali, ao mesmo tempo que ele está aprendendo a palavra que está sendo compartilhada, mas ele está também aprendendo com o comportamento. Como é que os pais agem com esse filho? Como é que você vai dentro desse ambiente lidar com essa criança? Então, a gente tem uma mania de fazer o contrário do que Jesus mandou. Os apóstolos, vamos departamentalizar essa igreja, Jesus. Pegam as mulheres, mandam essas crianças embora daqui. Jesus fala assim, não. Vinde a mim os pequeninos, tragam eles aqui. Eu vou pregar e eles vão estar sentados aqui ouvindo. E a minha mensagem, é interessante, a mensagem de Jesus, ela comunica tanto para a criança quanto para o público adulto. Esse é o desafio, né? É um grande desafio. É o desafio para nós. Se nós queremos que as crianças estejam presentes e todas as gerações estejam presentes, aqueles que lideram precisam fazer de tal forma que atinja a todas as idades. Então, não é só falar assim, fica aí e fica quieto. Trazer uma criança para ficar 1h30 no ambiente e falar para ela ficar em silêncio Você pega, por exemplo, o grupo de louvor, cara. Eu sempre falo aqui na igreja, vocês precisam botar hino. Para de botar só Hillsong. Chega, põe hino. Mas hino é chato, o ritmo é difícil, para fazer um arranjo para um hino é 10 vezes mais complicado. Eu falei, eu sei que é, mas nós temos irmãos que para eu pregar para um adulto de hinos. 80 e outro de 5. Ele precisa falar, o irmãozinho de 70, 80 anos que cresceu ouvindo hino, ele precisa disso para adorar a Deus. E a gente precisa chegar lá. Então, esse é o ponto, né? A igreja precisa desdepartamentalizar. Nós estamos tão acostumados com isso que nós estamos perdendo porque isso facilita. A riqueza do A gente gosta do conforto, né? Porque isso é confortável. Exato. É mais fácil. Eu vou lá, vai no shopping hoje, antigamente não tinha isso, mas hoje tem o daycare. Eu quero passear com a minha esposa, ver um filme, aí tem lá um daycare, deixa lá. Então, a gente gosta de fazer isso. Vai para a igreja também, tem o departamento infantil, vai lá, eu fico tranquilo. Eu fui numa igreja em Portugal, talvez você conhece ele, ele tem uma banda de punk rock, ele escreveu 3 livros. Tiago Cavaco. Grande amigo. Tiago Cavaco, amigaço, gente bonaça, assim, nós fomos comer junto quando ele veio aqui para o Brasil, cara de Deus. Eu fui lá na igreja dele em Portugal. E aí, Igreja da Lapa. A Igreja da Lapa, terceira igreja batista, né, segunda de Lisboa. E aí ele falou, eu quero te mostrar uma coisa aqui na igreja. E ele me levou numa sala de escola dominical que está preservada, como ela era há 30 anos atrás. Porque quando ele chegou na igreja não tinha criança, só tinha meia dúzia de velhos assim, não tinha nenhuma criança. E aquela sala ficou fechada por 30 anos, porque durante 30 anos essa igreja não teve mais criança e ficou a sala de escola dominical do departamento infantil fechada. Ele me levou nessa sala. Ele falou, essa sala me fez tomar uma decisão. Eu falei, qual foi a decisão? Ele falou assim, no nosso culto não tem departamento infantil. As nossas crianças ficam no meio do culto junto com a gente. Aí eu falei assim, mas qual é a relação? Ele falou assim, essa sala fechou porque as crianças são jogadas no departamento infantil durante toda a vida delas. Elas nascem numa igreja e elas vão para o departamento infantil e elas não participam da vida adulta da igreja nunca. Elas estão lá, jogadas nas salinhas do departamento. Quando ela faz 12 anos, dão um chute na bunda dela e falam assim, agora você vai para o culto. E ela chega nesse mundo adulto e fala assim, isso é horrível, isso é chato,
não tem a historinha contada igual a professora, não tem a musiquinha que faz a gente dançar, pular, fazer gestinho, não tem nada. É um mundo de adulto chato, não quero. Sim. E é aí que ele vai embora da igreja. Sim. E aí ele falou, nós queremos que as nossas crianças cresçam no meio do culto. E aí ele falou, isso me fez, como pastor, mudar toda a minha dinâmica de pregação. Sim. Isso fez os pais e os que não têm filhos reinventarem o que é ser igreja, o que é ser culto. Então, lá eles optaram, não tem departamento infantil na hora do culto, as crianças estão sempre juntas e a dinâmica de culto deles é completamente diferente. Eu sempre estou com isso na minha cabeça. Eu falo assim, eu quero chegar lá. Então, assim, são coisas para a gente pensar, né? Para a gente refletir como igreja, como comunidade, o quanto a gente está perdendo como família quando nós perdemos essa perspectiva de nós. E, não, eles ali, eles lá, eles lá, eles lá, eles lá, e cada departamento com a sua necessidade suprida, mas não tem mais esse convívio, né? Então, isso é bem ruim. Okay. E a gente julga que a criança não tem nada para ensinar para a gente. Isso é terrível, né? Muito ruim, muito ruim. A gente parte do ponto e fala, não, mas elas não têm nada para acrescentar. Aliás, vai lá ver as perguntas das crianças no departamento infantil. Meu amigo, você tem Por isso que a gente não coloca crianças para participar do culto, né? Ah, mas as crianças também têm que participar, já que os adultos estão, a gente quer fazer uma coisa comunitária, né? Mas elas não têm nada. A criança, vou deixar a criança. Cara, elas têm muito a acrescentar. Elas caguetam tudo. Todos os seus pecados. Se você tem filhos pequenos, os professores do departamento infantil sabem de tudo que acontece na sua casa. Porque a criança não põe a máscara de hipocrisia que a gente põe. Sim. A criança chega lá no departamento infantil e abre o jogo. Meu pai gritou com a minha mãe, tia. Ela fala, eles falam. Vai dar aula para as crianças, você vai ver. Sim. Eles falam. Sim. E esse constrangimento que as crianças geram, eu costumo dizer, é um constrangimento santo. Porque ela derruba as nossas máscaras e ela mostra a verdade, quem nós de fato somos, né? Às vezes nós não queremos que os outros saibam, né? Mas os professores do departamento infantil sabem exatamente tudo que você é e o que você faz lá na sua casa. Então, a gente precisa tirar essas máscaras, né? Muito legal. Ok? É isso aí. Gabi, hora para a gente terminar. Obrigado, Luiz. Hoje à noite tem mais, viu, galera? Se você não reservou a sua vaga, infelizmente está esgotado. Eu vou hoje à tarde abrir mais 10 vagas, porque eu vi que nós ainda estamos no número de vagas que era do Plano São Paulo antigo. O Plano São Paulo já foi atualizado e a gente não atualizou. Então, vai abrir mais vagas. Fica atento aí. Eu vou sair daqui da igreja, chegar em casa, eu vou abrir mais algumas vagas. Se eu não me engano, é 10 ou 15. Agora eu não me lembro o número exato. Mas vai abrir mais vagas para o culto de hoje à noite. Então, se você ainda não reservou, fica atento lá que provavelmente abra mais. Ok? Gabi. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo tempo precioso que tivemos aqui, estamos tendo nessa conferência. Obrigado por essa manhã tão agradável que o Senhor nos proporcionou, o ensino da Tua Palavra, sempre muito bom, sempre muito vivo e precioso para as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, nos ajude, Senhor, o quanto nós precisamos de sabedoria, discernimento, do Teu auxílio, ó Deus, para que reconheçamos tudo em nós que precisa ser mudado, que nós busquemos em Ti, ó Deus, a ajuda e para as nossas famílias imperfeitas, para os nossos corações egoístas, mas, Senhor, reconhecemos que Tu tens poder para nos transformar e o Senhor tem nos mudado, o Senhor tem nos moldado. Pedimos o Teu auxílio, te agradecemos, ó Deus, pedimos que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, que tenhamos um domingo bom, agradável, que o Senhor seja glorificado. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Deus abençoe.